Estamos ao vivo e hoje para falar de padrão com diagnósticos. Hoje você vai entender como funciona um diagnóstico sistêmico. Como que a gente faz um diagnóstico sistêmico? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, minha sagrada e meus queridos. Começamos! Segundou! Segundando. Quem tá vivendo padrão? Aqueles padrão bonito assim. Nossa, um padrão repetitivo de 10, 20, 30, 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações. Boa noite. Começando. Que padrão você tá vivendo aí? Daqueles bem cabeludos, bem cabeçudos. Nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje tem atendimento sistêmico. Atendimento. Ai, você sabe que eu esqueci de botar meus microfones? Gente, esqueci de botar microfone. Vamos botar microfone. Cadê meu microfone? Tá aqui. Vamos colocar o microfone. Avisar o povo que estamos ao vivo. Confirme pra mim se o áudio está funcionando. Tá funcionando aí, Nancizita? Então, a gente vai fazer um caminho hoje, gente, sobre repetições de padrão nas evidências, tanto da psicanálise quanto que é do Carl Jung, né? Tanto do Bert Hellinger, e depois eu vou tirar umas cartas sistêmicas, e também da espiritualidade. Dentro, né, desse caminho, por que as pessoas repetem padrão? E o que você faz, né? Qual é o caminho? Como que a gente resolve isso? Por exemplo, padrão de repetição. Eu sei que a minha mãe era a mulher que sempre foi atraída da casa. Aí eu acabo me vendo nessa mesma situação. Meu pai nunca tinha dinheiro no final do mês e eu tô repetindo o mesmo padrão. Dentro de casa, a gente sempre tinha dificuldades, por exemplo, com doenças. Atendi uma moça esses dias que disse assim, em casa todo mundo ficou solteiro, ninguém casou. Os tios eram solteiros e um irmão meu faleceu solteiro. Qual é a questão? Será que isso é um padrão ou isso é uma maldição, né? Parece uma maldição familiar. Outro padrão, os vícios na família. Muitos casos com vícios, né? Muitas famílias com vícios. Outro tipo de padrão, a mulher que sustenta a casa. Sempre é a mulher que está bancando os gastos principais. Ou a mulher fica suscetível a não ter filhos. É um padrão nessa família. Ou todo mundo se divorcia aos 30 e aos 40 anos. O que será que acontece? Qual é a causa disso? E esse ano de 2025, gente, eu tô aqui comendo pipoca de novo. Fazendo o mesmo padrão da aula da semana passada. Que padrão é esse? O ano passado, nessa mesma época, atendi uma amiga hoje. Nessa mesma época, no ano passado, 2 amigas eu atendi hoje. As amigas a gente só conversa e encaminha para as colegas terapeutas, né? Elas são doidas para entrar na terapia. Eu falo, não! Eu seleciono quem entra nas mentorias. Nessa mesma época, no ano passado, eu estava vivenciando isso. E agora de novo. Aí eu só pergunto, querida, o que você não aprendeu ainda? Lá dentro da mentoria Imperatriz, eu cutuco as gurias, falo, se posiciona, bora, se posiciona e arrebenta essa roda de Sansara. Quero ver essa roda de Sansara no girar. Nós vamos entender isso hoje. Segura a peruca aí que você vai entender, gente. Manda esse aviãozinho assim, ó, que eu vou soltar conteúdo de condições. Hoje é live de condições. Tô inspiradíssima hoje, tô cheia de energia. Tô com a minha geradora aqui, ó, soltando venta.
Aí, uma outra falou assim: o ano passado estava com meu namorado, ele tinha acabado de romper o relacionamento com a ex. Chega agora, nessa mesma época do ano, ele fica em dúvida entre nós duas e volta com a ex. Por que nessa época do ano? Falei, porque você tem que aprender alguma coisa sobre triângulos amorosos. Você entrou num triângulo amoroso. Bora botar foguinho aí, Marlene. Bora, já adorei o sinal da Marlene. É sobre isso hoje, gente, só que eu vou entregar conteúdo de condições, tá? Então, já dei parabéns para você estar aqui. Vamos pedir energia de amor pro Criador, né? Pedindo bênçãos para essa live. Já se conecta à Mãe Terra, recalibra a sua energia, pede força da Mãe Terra, visualiza um diamante robusto lá do centro da Mãe Terra, mandando energia para os seus rins, ativando os seus rins, ativando a força vital da sua casa, das suas plantas, dos seus animais. Inspira profundamente e como se fosse um fio dourado que te conecta lá até o céu. Te conecta de baixo para cima, até o céu. Inspira e expira. Querido Criador, solicito bênçãos para essa live. Traga as pessoas que estão conectadas a esse assunto, que precisam desse assunto. Envie bênçãos para cada uma das pessoas que estão aqui. Já promove uma limpeza na mente, no coração. Já abre os canais telepáticos, auditivos, mentais, intuitivos para cada uma que está aqui ouvir com os olhos do coração. Inspire, minhas amadas. Então vamos lá. Começando. Por que a gente repete um padrão, gente? Isso é um destino ou uma escolha? O que vocês acham? Isso é destino ou é escolha? É uma questão de destino? A gente tem como evitar esse destino ou é uma questão de escolha? Vocês têm uma ideia? Vou explicar para vocês. Vamos supor, quando nós estamos numa situação, presta atenção. Manda essa live para todo mundo que você precisar. Manda essa live, manda esse aviãozinho para todo mundo. Esse sonzinho, gente, é porque a gente dispara robô, aí ele fica assim, fazendo barulhinho, tá? Vamos supor que quando você era mocinha, moçoila, aí na sua casa, você era uma menininha pequena em Barbacena. Vou achar minha menininha aqui. Nossa, não tem nenhuma menininha aqui? Deixa eu pegar minha bonequinha de constelação. Aqui. Quando você era uma menininha pequena, se não souber o padrão, ele repete. Ele vira destino. Sabia, Marlene? Vamos supor que você era uma criança pequena lá em Barbacena, certo? O seu cérebro era uma criança fresquinha, aberta, um menino novo, virgenzinho, um cérebro bem virgenzinho. Aí, você tá lá assistindo uma cena desses dois aqui. Uma cena. Tá lá, bonitinha, vendo, né? Vamos supor que você tá vendo. Você chega na sua casa e vê seu pai e sua mãe brigando porque seu pai chegou bêbado em casa. Bêbado, bebedaço. Quando você vê essa cena, você cria. A gente tem fios no nosso cérebro que a gente chama de ganchos psíquicos, certo? A gente cria fios. E esses fios são pulsões de libido. Essas pulsões de libido são pulsões para amar o papai e a mamãe, certo? Então, quando vejo o papai e a mamãe brigando por conta de uma crise de álcool, por exemplo, eu olho para eles e falo assim: olha,
eu vou lançar um fiozinho de amor, de pulsão de libido aqui, porque é libido mesmo, né? De libido de amor para o papai e para a mamãe, para corrigir essa briga. E daí eu crio o que a constelação chama de emaranhado sistêmico. Nada mais é do que uma pulsão libidinal. E a pulsão é uma força psíquica muito grande que nos deixa preso num evento do passado. Mas assim, você nem lembra. No Theta Healing, a gente diz que nós lançamos uma força para, como se fosse, eu vou tentar falar uma frase bem facilzinho para vocês entenderem. A criança, ela tem uma capacidade de autorregulação do ambiente. Então ela percebeu que o papai e a mamãe iam brigar porque o papai estava bêbado. Então ela lança uma força na mente dela para equilibrar a briga, como se fosse uma força telepática. O Freud chama isso de pulsão libidinal. A gente chama isso no Theta Healing de gancho psíquico. A gente faz um gancho psíquico. Ou a criança em si faz uma ajuda telepática, que vira uma prisão, depois vira uma prisão psíquica, que na constelação chamamos de emaranhado. E daí vem o Jung, que diz que até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. A repetição de padrões não acontece por azar, e sim porque nosso inconsciente busca recriar as situações não resolvidas, trazendo consciência. Então, assim, se eu amei meu pai tomando umas canas e brigando com a minha mãe, eu busco repetir essa situação porque esse é o meu modelo de amor. Esse é o meu exemplo de amor. E isso, gente, é herdado. Porque nem sempre eu vi, mas minha mãe pode ter visto. E aí, por isso que eu falo da importância das mães tratarem seus traumas. Como é importante a gente sair das nossas neuras e dos nossos traumas, para não gerar mais uma geração de crianças traumatizadas. E eu vou mais. O Jung, gente, que eu sou apaixonada por ele, a minha formação psicanalítica é mais do Jung, por isso que eu trago muito Jung para vocês, tá? O Jung fala do inconsciente coletivo, que é isso aqui, ó. Ele fala de todo mundo. Bora mandar esse povo vir para a live para poder estudar, porque quando eu trago a informação do inconsciente para o consciente, eu melhoro também. O Jung fala do inconsciente coletivo. Vamos dar um exemplo de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo fala que todo homem é fraco. Olha que barbaridade. Eu fico brava quando eu escuto isso. O inconsciente coletivo fala que todo homem é mole. O inconsciente coletivo fala que todo homem trai. O inconsciente coletivo, que é o que está na boca das pessoas e na mente, no inconsciente das pessoas, fala que todo homem não é confiável. O inconsciente coletivo fala, inclusive, que as mulheres precisam ganhar bem para se proteger dos homens. O que vai acontecer com as mulheres? Elas vão trabalhar, ficar sozinhas para sustentar a casa. E tratar os homens igual uns bebês. E daí a gente cria o arquétipo da guerreira, da faz tudo, da salvadora, da mandona, da heroína. Porque a heroína, na verdade, é uma salvadora. Porque ela não se permite ser cuidada, ela não manifesta a sua satisfação, ela não manifesta o prazer. Para que eu tô comendo pipoca? Para lembrar vocês da live da semana passada, que está dentro do curso Magnetizando a Sua Alma Gêmea, que é uma live sobre prazer, tá? Por exemplo, se alguém atrai um parceiro emocionalmente indisponível, tá lidando com o arquétipo do órfão, que teme a rejeição.
Quem foi rejeitado? Foi você ou foi ele? Foi você. Então, por que que você atrai um órfão? Porque, na verdade, você teve pai e mãe, mas você não teve pai e mãe presente. Então, qual que é a chave? É você entrar num processo e trabalhar o seu caminho de individuação. O que que é individuação? O que o Freud chama de ego. Eu me tornar uma pessoa com ego forte. A individuação, eu falo assim, ó, eu sou uma pessoa que banco o meu feminino. Quem que banca o feminino? Você e a sua voz no mundo, o seu próprio masculino. Fala assim, escuta, você tá me abandonando, mas eu não tô gostando desse abandono, porque eu quero sentir prazer na vida. Eu quero sentir satisfação. Ô, criatura, você vai aparecer só de vez em quando? Tá tudo bem, você pode aparecer de vez em quando, mas eu gosto. Eu sou uma pessoa de alta manutenção, sem ofensa, sem brigar, sem fazer showzinho. Ou então a pessoa tá num triângulo amoroso, né? Porque o pai e a mãe, ela vive simbiose ainda. Aí ela fala assim, olha, você tem uma outra mulher, mas você me desculpe, eu não gosto de pegar resto de outra mulher. Eu sou hétero. Não vai rolar. Numa boa, gente. Tá entendendo? Numa boa. Numa boa. Isso é ter um ego forte. Isso é estar num processo de individuação. E daí você tá percebendo um padrão. Puta, o cara tá me traindo de novo. O que eu vou fazer? De novo eu tô sendo traída? Fala, querido, que energia que você vai usar? A mesma energia que a minha menininha ficou presa lá naquele arquétipo do pai, vendo o pai bebendo, ela sentiu uma raiva do pai e da mãe, certo? Ela sentiu muita raiva. Só que quando a gente está em processo de cura, a gente não sente essa raiva de uma forma clara. A gente sente a raiva, daí a gente grita. Por que que a gente grita? Para a gente não olhar para a dor. Quando a gente coloca raiva, fala assim, raiva, você tem raiva. Por quê? Porque eu tenho dor. Por que que eu tenho dor? Porque meu pai e minha mãe nunca tiveram disponíveis para mim. Por quê? Porque minha mãe corria atrás do meu pai e meu pai bebia. Então, eu sofro de abandono, isso me dá tristeza, isso me dá raiva, isso me dá uma dor profunda. Quando eu nomeio todos os meus sentimentos, eu me apodero dessa raiva e chego pro querido e falo assim, querido, com raiva, mas não gritando, não louca, não reativa e falo assim, querido, com força. A raiva vira força, vira qual força? A força libidinal que a minha criança perdeu aqui. Eu pego essa força libidinal e falo assim, meu filho, você tá com outra mulher, mas assim, eu gosto muito de você, sabe? Eu queria ficar muito com você, eu te desejo absurdamente. Mas se você quiser, eu falo assim, gente, brincando, tá? Quem é minha aluna aqui conhece. Se você quiser ficar com essa perereca azeda, você pode ficar. Eu admirava tanto você, mas assim, agora que você tá com essa perereca azeda, eu perdi a admiração por você. Mas tudo bem, você quer ficar com essa perereca azeda, você pode ficar. Mas eu continuo gostando de você, mas eu perdi a admiração por você. Quando você se posicionar novamente, quem sabe a minha admiração volta e você pode perguntar se eu te admiro novamente. Aqui você usa a raiva, a dor, a favor para romper o padrão. Mas você pode ter certeza que o padrão vai te visitar. Outra situação, não é a raiva que te visita, mas uma força que você tem que ser mais humilde. Ou uma força que você tem que ser mais gentil, mais inteligente. Não sei, gente. Em cada situação a gente tem que romper o padrão de alguma forma. O Bert, por exemplo, mostra pra gente a constelação familiar, né? A gente também vive dores pelo um campo sistêmico.
Esse campo sistêmico a gente não tem controle. Se a gente não olha para essas coisas, isso se torna nosso destino. E a coisa mais rica que existe quando você fala assim, caraca, caí de novo no mesmo destino. E a oportunidade mais linda que a gente tem dentro das mentorias, por isso que eu estou falando aqui, digite diagnóstico, porque a gente vai fazer um diagnóstico seu, é de você poder fazer uma constelação a cada 15 dias dentro de uma mentoria. É isso que a gente faz dentro das mentorias. Ou se você vai para o Master, um movimento ou uma constelação por semana, para você poder se trabalhar. Você imagina você poder fazer o ano inteiro, se trabalhar o ano inteiro limpando esses padrões. Nós carregamos traumas e fardos dos nossos antepassados. Tudo que você não está vivendo e fluindo, tudo que eu não estou vivendo e fluindo, é fardo de antepassado. E isso, gente, dá uma raiva. Dá uma raiva. Dá uma raiva que não é pouca. Então a gente vai olhar onde a ordem do amor está em interferência, onde um membro está excluído, onde tem o dar e receber em desequilíbrio, onde tem um trauma. Toda a constelação, toda dor no sistema familiar surge a partir de um trauma. Eu preciso aprender a baixar o som do computador, né? O pessoal do suporte está mandando um negócio, eu preciso só aprender. Então, qual é a dor mais profunda de um sistema? Humilhação, injustiça, um assassinato, um estupro, um filho bastardo. Ou então, meu pai era muito ingênuo. Ou minha mãe tinha raiva do meu pai. Eu vou repetir esse padrão. Com meu pai, não, com os homens. Uma mulher que sofre nos relacionamentos, ela pode estar ligada à avó, porque a gente pula uma casa. Eu lembro de uma situação, gente. A minha avó, eu era muito conectada a ela, mas muito mesmo. Todas vocês eram conectadas à avó, né? E a gente foi fazer a exumação do corpo da minha avó. Olha só a situação, olha o babado que eu vou contar para vocês. Olha o babado. Constelador é o que mais tem pereba. Olha só. Quando meu avô faleceu, meu pai faleceu tem 6 anos, mais ou menos 6 anos e meio, mais ou menos. Não, 5 anos e meio meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, a gente teve a oportunidade de tirar minha avó do túmulo que ela estava junto com a sogra. Presta atenção nessa história cabulosa. Não sei se tem parenta aqui, mas todo mundo sabe dessa história, não é segredo de família. Olha essa história. Meu avô, quando se casou com a minha avó, ela engravidou da minha mãe é a filha primogênita, e foi morar na casa da sogra. Presta atenção. A minha bisavó, eu herdei dela, inclusive alguns dons espirituais, porque ela era curandeira e benzedeira. Olha que coisa linda. Deixou a minha avó materna passar fome. Na gravidez da minha mãe. Vem a dona Ellen, recebe os dons da vozinha, certo? Recebe os dons da vozinha, porque eu também tenho dom de cura, do mesmo jeito dela. Mas com qual peso sistêmico? Essa avó implicava com a minha vó, que estava com a minha mãe dentro da barriga. E elas brigavam muito, até que meu avô conseguiu sair de lá. Eu sou descendente de italiano. Os italianos, eles são de uma regência matriarcal. Os filhos homens moram com as mães. As noras são obrigadas a cuidar das sogras. Certo? Beleza. Quando a minha avó faleceu, a minha avó materna, a minha bisa faleceu cega muitos anos atrás. Eu conheci ela, foi a única bisa que eu conheci. Eu só sabia que ela era uma vozinha e que ela tinha dom de cura e que ela fazia bênçãos. Ela era muito católica e fazia oração para criança. Quando eu comecei a ter dom de cura, a gente sabe que esses dons vêm
da ancestralidade. Eu não nasci com esse dom. Ele vem de antepassado. A única avó que eu herdei foi dela. Ela é um dom. E aí, prestem atenção. Quando a minha avó faleceu, ela foi enterrada junto com essa avó, que ela odiava. Ela não se dava bem com a sogra. Eu passei boa parte da minha vida tendo dificuldades com algumas sogras. Teve uma das sogras que eu tive até brigas, assim, de ameaças horríveis. Horríveis. Brigas feias. De barraco, gente. Beleza. Beleza. A mãe, a avó dos meus filhos, hoje a gente se dá super bem, a gente é muito unida. Mas a gente teve muita diferença. Eu precisei muito pedir perdão para ela depois que eu me tornei consteladora. Mas quando eu era muito nova, imagina, eu casei com 18 anos. Eu lembro de uma frase que ela me dizia assim: quando você não quiser mais meu filho, você me devolve ele. E quando a gente se divorciou, eu disse: você não pediu ele de volta? Toma aqui. Era mais ou menos nesse nível as questões. Quando eu me tornei consteladora, eu descobri que eu repetia a mágoa que a minha avó tinha da sogra dela. Quando a minha avó foi enterrada ao lado da sogra dela, a minha mãe não descansou até o meu avô falecer, que é o pai dela, e conseguir exumar o corpo dela para colocar ela em outro lugar. Adivinha quem foi acompanhar a exumação da minha avó? Eu. Ninguém tinha coragem de fazer esse tipo de movimento, de ver um cadáver, né? Quem conseguiu, tinha acabado de perder o vô. Eu era a neta mais velha, eu fui lá acompanhar a exumação da minha avó. Então vi o cadáver da minha avó, o cabelinho vermelhinho, tudo. Na hora que chegou a exumação da minha avó, que saiu, né, a alçada dela, eu falei assim: vó, chega. Agora a senhora vai descansar do lado do vô? Tiramos você do lado da sua sogra, que era o desejo da senhora, mas acabou o problema com sogra. Vocês acreditam que eu, com o meu digníssimo agora, ele já perdeu a mãe dele, eu não tenho mais sogra. Assim, sogra de novo relacionamento. Tem a sogra, que é a mãe dos meus filhos, que nunca vai deixar de ser sogra, a sogra de um outro relacionamento que eu tive, mas eu não tenho mais esse problema. Resolveu. Então, assim, qual foi o aprendizado? Quando eu entendi que, quando eu olhei pro atual agora e falei assim: gente, com todo o recurso que eu tenho, né? O feminino dele se baseia na mãe dele. Então, tudo que ele tem de bom, de doçura, de alegria, de graça, é graças à mãe, que a mãe foi embora cedo. E toda a dificuldade que ele tem, inclusive a dificuldade, é pela falta da mãe. Então, eu tenho que me virar para dar conta disso. Quando eu entendi isso, resolveu o problema de sogra. Porém, o padrão só se quebrou porque eu fui lá na minha avó, lá no cemitério. Não tô falando para ninguém ir para cemitério, não precisa, tá, gente? Mas eu fui lá no cemitério e falei para minha avó: chega. Chega dessa briga, não precisa mais. Tudo bem, a gente tirou você do lado da Bisa, mas não precisa mais dessa briga, gente, porque as pessoas quando morrem, o ódio vai embora junto, o amor morre junto e o ódio também. Então, que briga que você está repetindo aí? Briga de irmão. Vou dar um exemplo bem bárbaro. Quando Abrão teve filho com a sua empregada, porque a sua esposa não quis esperar a promessa de Deus, nasceu Ismael. Depois nasceu Isaac. Ismael e Isaac brigam até hoje, porque deu origem aos muçulmanos e ao povo judeu. Até hoje eles brigam, gente. Enquanto não resolver esse problema na raiz, que é familiar,
Isso vira uma briga de humanidade. A faixa de Gaza, que eles comentam até na igreja isso, o padre falou isso até ontem na missa. A faixa de Gaza é um problema sistêmico, que se tornou um problema histórico. Tem que resolver. Então, quando que o padrão vai resolver? Quando você falar assim, chega. Aí, festa de Natal e de Ano Novo. Irmão, brigado com o irmão. Eu já falo lá em casa. Vocês podem, os velhos, né? Vocês podem parar de brigar. Vocês não vão deixar briga para nós, não. Porque se deixar briga para nós, é multiplicado ao quadrado. Não deixa briga para nós, que é pior. Não deixa conta para nós, que é pior. E vocês também. Brigou com o ex-marido, vai lá resolver. Brigou com a sogra, vai lá resolver. Brigou com o vizinho, vai lá resolver. Brigou com a igreja, vai lá resolver, gente. Nós estamos em plena transição planetária. Para de ter problema. Não adianta. Não adianta ter problema. Brigou com o ex-noivo, vai lá pedir perdão. Vai lá pedir perdão. O que você está ganhando com isso? Vai mandar o problema para frente. Esses tempos atrás, eu desconfiava de uma amiga que tinha briga comigo. Ela nunca mais queria... Sabe esse povo? Quando a gente vai entrando no processo da espiritualidade, tem um povo que para de falar com a gente. Desconecta. Aí, eu comecei a fazer o movimento da viagem para a Irlanda, grupo, né? E toda vez que eu vou fazer um avanço maior, eu começo a perguntar, tô dando uma pernada maior. Eu preciso dar uma pernada para trás maior também. Para quem que eu preciso pedir perdão? Aí me veio uma amiga, que tava bicuda comigo. Preciso ir lá pedir perdão para ela? Aí o Criador falou assim, a mágoa é dela, não é sua, você não tem mágoa com ela. Mas faz o movimento. Fui lá... Oi, você tá boa? Nananã, quero te contar que tô levando um grupo pra Irlanda. Quero te convidar, porque eu quero te honrar. Eu sou assim, gente, do mesmo jeito que eu sou aqui com vocês, eu sou assim com todo mundo. Meio esparrafatosa, meio falona, e falo meus palavrão, assim. Não falo palavrão, eu falo brincando, né? Você tá boa? Fiz de conta que a gente tinha se falado durante todo esse tempo. Ai, que bom, fico feliz que você vai levar. Vamos junto? Ai, não quero ir, mas deixa para uma próxima. Pronto, gente, resolveu. Não sei se isso estava machucando o coração dela ou não, mas eu fiz o movimento. Ela não quis mais falar comigo, mas eu fiz o movimento. Sabe por quê? Porque eu vou ficar carregando peso que não é meu? Pra quê? Eu vou deixar peso para meus filhos? Pra quê? Pra quê? Eu não sou besta. Vocês estão entendendo? Quem tá comigo? Então assim, ó, presta atenção. Padrão de repetição não é castigo. É o que você tá aprendendo. E tem gente, quem é do signo de terra, quem é melancólica, ô povo cascadura, povo tinhoso. Quem é melancólica aqui? Cadê minhas melancólicas? Tem umas raiva. Eu sei que às vezes vocês têm umas raiva. Não tem problema ter raiva. Mas se você é minha mentorada, avisa, vamos trabalhar essa raiva. O problema é que o padrão, ele não fica no caixão. Ele vai para baixo, ele vai para os vivos. E a raiva vai comer, os bichos vão comer e vai para os outros também. Vai para todo mundo. Então, assim, trauma, injustiça, perdas financeiras, tudo isso vira lealdade invisível, gente. Pensa numa lealdade bonita. Passa tudo para frente. Em vez de você deixar para os outros seus ouro, sua beleza, sua pele, as suas virtudes, você vai deixar suas pereba para frente. E tenha certeza que alguém deixou pereba para você. Como que eu evito um padrão? Seja feliz, criatura.
Seja uma pessoa autoastral, seja uma pessoa flexível, que perdoa fácil. Às vezes a gente tem que ser meio boca aberta, meio boca suja assim mesmo, né? E uma coisa que eu falo, as minhas mentoradas, eu fiz esses dias atrás uma super promoção, gente. Paguei metade da mentoria das alunas. Um monte de gente foi beneficiado. Um outro monte de gente não entrou. Como que a gente se libera dessas coisas? Você tem que investir em você, não tem outro caminho, criatura. É camada e mais camada, trabalho e mais trabalho. Pensa nesses seus pensamentos. Esses pensamentos que passam pela sua cabeça não são seus. Pensamento de raiva, pensamento de injustiça, pensamento de culpa, pensamento de medo, pensamento de pobreza. Meu Deus, quanto pensamento de pobreza! Você já parou para pensar que esses pensamentos de pobreza não é seu? Um pensamento de medo de ficar sem dinheiro. Ai, que medo de ficar sem dinheiro. Cara, presta atenção. Você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher cheia de conhecimento. Vai ficar sem dinheiro como? Para com isso. As pessoas, dentro da mentoria, vocês vão aprender sobre gerar energia, sobre gerar conhecimento e você ser reconhecida dependendo do seu tipo de energia. Não tem como ficar sem dinheiro, criatura. Você só tem que ter paciência. Que é uma virtude que eu vou falar agora. A virtude, gente, da espiritualidade. O Eckhart Tolle falava pra gente escolher o momento presente. A roda do Sansara, que é uma roda que tem, né, na roda da vida, no mapa do tarô, a roda do karma, que é conhecido como a roda do Sansara. Como é que a gente elimina essa roda do Sansara, seja a repetição do padrão de um karma ou um padrão ancestral? Karma, o que quer dizer karma? Vamos perguntar aqui. O que quer dizer karma? Eu nunca lembro. Karma. Karma, vou ler para vocês. É um conceito espiritual que representa a lei da causa e efeito. Tudo o que fazemos, sentimos, gera consequências. O karma está ligado, segundo o padrão do Sagrado Feminino e Constelação Familiar, a coisas herdadas da ancestralidade. Karma não é punição, é aprendizado. Então faz o seguinte exercício. Senta agora, respira, e você vai perguntar assim, para essa situação. Querido Deus, querido eu superior, qual é a versão minha aprendida desta situação que eu ainda não vi? Qual é a visão cheia de recursos, cheia de virtudes para lidar com esta situação que eu ainda não considerei? Qual é a postura cheia de alegria, de gratidão, que essas são as frequências mais altas, para eu lidar com essa situação de uma forma que eu nunca lidei antes? Pronto, o karma acabou. Outro jeito de quebrar karma. Como eu posso investir nessa situação para que essa situação se quebre? A gente investe, minhas amadas, com conhecimento. Eu quebro uma situação dando a esta situação conhecimento. Se eu não sei como lidar com uma situação, eu preciso investir nessa situação. Eu preciso colocar conhecimento nessa situação. Como é que eu quebro uma situação que já gerou um problema? Eu preciso investir em algo ou em alguém que me apresente soluções. Por isso que a gente faz mentoria. Para eu não cair no erro. Vocês estão entendendo? Então, se eu invisto em mentorias, eu não caio em erro. Se eu invisto num processo terapêutico em mim mesmo, eu não caio em erro. Se eu estou investindo em mim, eu não caio em erro. Eu não repito o padrão. Tá claro?
Por que que a sua mãe repetiu o padrão? Porque ela não investiu nela. Por que que você está repetindo o padrão? Porque você não investe em você. A minha mãe dizia assim, eu nunca fiz terapia. A gente não sabia que tinha que mudar as coisas. Como é que a gente educava filho? Do jeito que a gente achava que era certo. Repetindo o jeito que a mãe fazia. Que era o jeito mais esdrúxulo do mundo, por sinal, né? O jeito mais ridículo de educar filho era aquele jeito antigo. Funcionava, né? Porque a gente saiu bom aqui, né? Saímos bom. Mas será que era o jeito mais consciente? Acredito que não. Agora nós estamos numa geração que está investindo em consciência. Até porque o mundo está passando por grandes transformações. E até 2027, o planeta vai mudar muito. Muito. E nós vamos ter que estar cada vez mais fortes. A gente não vai mais depender de grandes instituições. Isso tudo vai ruir, gente. Por isso que eu falo, amadureça, amadureça. A gente que depende de governo, grandes instituições como igrejas, escolas, grandes empresas, eu venho preparando as pessoas para acordar. Dependa só de você. Não sei o que vai acontecer, mas o que a gente sabe que vai acontecer, e a gente vê os movimentos, por exemplo, bizarros, né? Principalmente na igreja. Eles estão, você vê, uma apelação, né? Eu vou à igreja, gente, não é sobre isso. Mas a gente precisa se conectar a Deus. Mas a gente vê mini pastores, coisas estranhas acontecendo. Mas as pessoas estão sendo treinadas por grandes mestres espirituais para buscarem a espiritualidade. Mas tem coisas bizarras acontecendo dentro da igreja. Grandes instituições vão ruir. Até 2027 a gente vai ver muita coisa. Por isso que o ser humano precisa estar fortalecido. A gente está vendo aí a situação do Papa, gente. O Papa é o maior político e o maior religioso que existe no planeta. Quem vem depois? Não sabemos. Segunda-feira, com a mudança do mundo, do ano astrológico, eu não vou passar todas as informações abertas, mas eu vou passar muitas informações para dentro das mentorias e principalmente no Lua Cheia, que em breve eu vou abrir as inscrições, que vai ser no dia 12 de abril. Eu vou pegar informações assim de fontes lindíssimas. Mas diante disso, o que você precisa fazer? Você precisa curar esses padrões. Então, assim, sexualidade densa, dependência emocional, que fica exacerbado, né? Dependência emocional, essa necessidade ampla de autovalidação, de você não saber quem é você, vai piorar, tá? Dependência de álcool, dependência de busca por sexo, vai piorar tudo isso aí. Problemas mentais, vai piorar. Então, ou a gente vai ter uma grande divisão. As pessoas vão ter grandes problemas mentais. Ou você se centra e busca essa força em você, em Deus, ou a coisa vai ruir. Eu estive semana passada num hospital, falei isso na live de sexta-feira, num hospital espírita aqui em Campo Grande. Eles atendem 1.500 pessoas a cada dia. E a maior parte do problema das pessoas é emocional. É psíquico, não é espiritual. Não é espiritual. Então, o que vocês estão fazendo é contribuir com a grande massa. Mas, gente, não adianta fingir que não faz. Tem que realmente fazer. E você não vai fazer para você, você tem que fazer para você e para seus filhos. Quem acordou, parabéns. Quem não acordou, isso é um problema.
Então, assim, eu tô desde o ano passado preparando a minha turma. Aqui vocês vão caminhar seguros. Agora, o que vai acontecer a gente não sabe. Realmente a gente não sabe. Mas não dá mais para viver de processo esporádico. Não dá mais para viver de terceirização espiritual. Fulano, reza para mim. Isso não existe mais. É você com Deus, diretamente. Tô preparando as meninas para irem para Irlanda. Vai, você se conecta. Porque a espiritualidade é um caminho entre você e o seu Criador. E a terapia é para você e o seu clã. É você no seu processo. Você tem que se fortalecer. Então, a ruptura dos padrões é um movimento que cada um tem que fazer para você liberar o seu sistema familiar. Não estou falando que é fácil e nem gostosinho. Mas pelo menos a gente anda de mão dadinha e a gente come uma pipoquinha junto. É ruim, mas é bom, gente. Perguntas, que eu vou tirar a carta sistêmica agora. Eu adoro, gente. Eu acho uma delícia. Não é gostoso? A gente se reúne, a gente fala um monte de bobeira também. A gente dá um monte de risada. A gente faz um monte de coisa gostosa. É bom. É só você escrever diagnóstico aí que eu vou fazer um diagnóstico do C. Gente, esse movimento é tão forte que no ano passado, quem não acompanhou, né? Eu recebi um chamadão assim, né? Deus virou e falou assim, sai, eu preciso de você agora. E eu trabalhava, né, ainda integralmente, quase que... ficava o dia inteiro me dividindo, né, entre a televisão e as terapias, né? O diagnóstico, minhas amadas, é para você receber você vai receber um link e você vai concorrer a um diagnóstico comigo fora daqui da live, tá? Agora vocês vão fazer perguntas também. Então eu quero que vocês abram perguntas. Quem tem perguntas? E daí eu saí, né, do trabalho diário como jornalista, agora é só como empresa, para me dedicar a essa missão de ajudar as pessoas, de tão sério que é o processo. E todo mundo sabe o tanto que eu era apaixonada pelo aquele trabalho que eu fazia na televisão. Quem me conhece sabe disso. O tanto que foi para mim um chamado mesmo. Eu só obedeci um chamado. Quem me conhece de anos sabe como não foi simples de fazer essa mudança. E ela ocorreu assim, eu tive 40 dias para tomar essa decisão. A decisão não, né? Para atender o chamado. Então, acordem. Pega o dinheirinho aí que você toma suas biritas no fim de semana. Pega o dinheiro que você gasta com bobeira de remédio, que você vai economizar fazendo terapia. Mulher que gasta com botox, por exemplo, você vai economizar no botox. Estou te falando sério. Eu faço botox, tá? Eu faço muito procedimento estético. Não estou falando pra você não fazer, eu faço. Mas você vai economizar, porque você vai fazer menos. E olha que eu só estou quase uma cinquentona. Com muito orgulho. Gente, eu já tenho quase 50 anos. Vocês têm noção disso? Eu já me acho uma gatinha ainda. Vamos lá! Fala aí, Irene, sua questão. Estela, você vai receber um link para você preencher um formulário, tá, minha flor? Você perdeu a promoção, hein, guria? Eu ia pagar metade da sua mentoria. Você perdeu. Quem entrou, entrou. Você viu a promoção, Estela? Vamos lá. Vou tirar uma carta pro grupo todo que tá aqui, tá bom? Ai, gente, que delícia. Vamos lá. Falando pro grupo todo. Por que você repete o padrão que você repete? Gente, nós temos merecimento de viver a vida que a gente quer. É só fazer o melhoramento genético da nossa família, só isso. E rapidinho, numa mentoria de 1 ano, você faz esse melhoramento genético. Olha o que saiu para esse grupo.
se vocês não têm que se trabalhar. Minha mãe é a mãe certa para mim. Isso aqui é para vocês. E outra coisa, nesse movimento, gente, eu honro todo mundo que tá aqui ao vivo, tá? Eu honro todo mundo que tá aqui ao vivo, mas infelizmente não dá para viver de live em live, gente. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, o que eu faço? Quantas aulas vocês, Marlene, quem tá aqui das minhas alunas, Nancy, a Andrea, quantas aulas a gente trabalha a mãe? Quantas vezes eu fico ali cutucando vocês questões de mãe? E vai, e mexe, vira do avesso, e faz de novo, e mexe de novo. Gente, uma live não vai, a live vai olhar, vai falar assim, putz, Gris, eu preciso trabalhar minha mãe. Mas não vai tratar vocês. Você imagina você ficar um ano inteiro, toda semana, a Ellen cutucando, mas eu cutuco com amor, tá? Até romper camada por camada. Não adianta, gente. Enquanto vocês não pegar o dinheiro da birita e não botar aqui, nesse processo, não tá falando para fazer em mim. Não é para mim. Pega qualquer terapia que você precisar, mas vai fazer. Não quer fazer terapia? Vai fazer missa diária. Faz missa diária, todo dia. Senhor, cura minha relação com a minha mãe. Vai curar também. Não tenha dúvida, vai curar também. Mas ele vai mandar alguém para te ajudar. Porque às vezes a gente não consegue enxergar a gente. A gente precisa de um óculos para ajudar a gente. Né? Às vezes a gente precisa de um óculos. Às vezes a gente precisa de alguém que fala assim, minha filha, presta atenção no que você está fazendo. Olha o padrão que você está repetindo da sua mãe. Olha o que você está falando da sua mãe. A minha mãe é a mãe certa para mim. A sua mãe lascou você porque você precisava ser lascada. Hoje eu fiz uma mentoria de desenho humano, né? E eu tenho o meu corpo todo definido. Eu vivo estudando várias coisas, né, de desenho humano, eu faço várias mentorias. E hoje eu fiz até para ter mais recursos para ensinar para vocês. E a minha mãe é manifestadora. A minha mãe também tem o corpo bem definido. Eu só nasci com a energia que eu tenho. Ô Gaia, para! Eu só nasci com a energia que eu tenho porque a minha mãe é a minha mãe. Senão não ia ter essa energia. Então assim, gente, nossa, quando você cura essa relação com a mãe, né? A mãe fica lá e você fica cá. É uma sensação de gratidão e engrandecimento tão grande, mas tão grande, e viram duas adultas. Né? Duas adultas, não são mais mãe e filha. É lógico que ela é minha mãe, mas são duas adultas. A mãe com as questões dela, e às vezes a gente faz umas fofoca de mulher, né? Das coisas de mulher, mas não entra mais nas questões de mãe e filha, se torna duas adultas. E uma respeita a outra numa boa. Sabe? E daí tem um momento em que entrelaça toda a família e eu vejo, minha mãe nunca fez terapia, tá fazendo terapia agora, ela nunca fez. O tanto que o meu processo de me tornar terapeuta, como isso libertou ela, como isso fez ela melhorar, como isso tirou ela da dor. Por quê? Porque a gente cura 7 gerações para trás, mesmo que sua mãe já faleceu, liberta ela, porque você vai trabalhar o campo da mãe. Você vai trabalhar o campo ancestral. Então eu vejo, gente, como em casa isso funcionou. Irmão, eles não fazem nada dessas coisas que eu falo. Eles todos respeitam e honram muito. Mas eles não fazem, nem precisa fazer. É o que eu falo. É um ou dois na família que precisam fazer. Mas alguém precisa fazer. Se você sente chamado, você é a que vai fazer. Mas você precisa fazer alguma coisa.
Você precisa acordar para isso. E você é o ponto de melhora para que os outros passem a te respeitar mais. E você se torna livre. Sabe? Você tem a postura de falar o que você tem vontade de falar, mas de forma amorosa, respeitosa para com você e para com os outros. É tão legal, gente. E você vai preparar o seu sistema familiar e liberar espiritualmente a sua família para viver o que tem que viver daqui para frente. Que a gente não sabe o que é. Se eu souber, eu conto para vocês, mas eu não sei ainda o que é. Né? Estela, fala para mim o que você quer olhar e Irene também. E enquanto tem gente que não quer olhar, tá tudo bem, gente. Quem não quer olhar, tá tudo bem. Uma pena que você não entrou, Estela, mas continua a porta aberta para você, querida. Qual a sua questão? Só colocar a questão de vocês aí, minhas amadas. Hã? Não consigo enxergar ela. Antes de eu tirar uma carta para você, eu tô pensando o que vem, tá? Então, gente, olha como é que vocês não têm merecimento, né? E agora vocês vão entrar pelo valor normal. Eu não sei, acho que essa promoção, eu nunca fiz essa promoção. Vocês nunca mais acho que vão ter condições de fazer, de pegar isso. Vou tirar para você primeiro, Estela. Algo faltava aqui. Deve ter alguém faltando. Deve ter gente faltando. Vê se não tem aborto. Você não tá brigando com alguém, né? Tá faltando alguém aí. E olha o que saiu. Eu vejo você. Tem gente excluída aí. E isso pode explicar a sua dificuldade financeira, sua dificuldade relacional, afetiva. Algo faltando aqui. Perdas financeiras constantes. Agora te vejo. Irene, agora te vejo. Tem alguém ainda fora de lugar. E dinheiro tem relação com pai, Irene. Ó. Amanhã a gente vai trabalhar isso. No seu sistema, viu? Ganho dinheiro, acontecem coisas. É alguma coisa relacionada ao papai. Dinheiro é pai. Tem alguma coisa fora de ordem aí, Irene. Uma outra coisa, Irene, que é muito necessária é organização da empresa. O dinheiro não aceita desaforo. Pagar a conta em dia, não esquecer as contas, ter tudo organizado. Eu sei que você deve ter contador, essas coisas, sabe? Mas talvez sair um pouco do balcão e ficar mais na administração.
nem sei se é que o seu pai está sendo desonrado, não é isso. Mas lembrar de como o seu pai organizava as coisas. É isso que chega aqui. A organização das coisas. A organização das coisas. O que que a vida está te ensinando? O que que você precisa considerar sobre isso? É lógico, não está legal do jeito que está sendo ensinado. Tem alguém que está sendo excluído aí. Ou é um homem da família que você precisa nomear, ou é um gestor organizador. Sabe? Uma pessoa para organizar. Eu vou falar por mim, gente. Eu vou falar por mim. Eu tenho... eu sou da... meu negócio aqui é dar aula. Eu tenho toda a parte organizacional da empresa, parte financeira da empresa, todo o sistema, ele é organizado. Eu faço a gestão de tudo, todo mundo me presta conta, mas tudo é organizado. Todo mundo tem uma função e é tudo, sabe, automatizado, tudo tem uma gestão. Todos os impostos são pagos. Tem isso. Como é que estão os impostos? Pagar imposto significa que você está ganhando mais. É uma boa pagar imposto. Dinheiro precisa de organização. Dinheiro precisa de contas em dia. Funcionários pagos em dia. Me vem muito essa coisa da organização. Então, eu te vejo, pode ser de como, olha, todos pertencem. Me vem muito disso, está faltando alguém organizar isso. Vê se faz sentido. E amanhã a gente olha melhor. Porque se o dinheiro está indo embora, é porque tem alguém excluído. O dinheiro vai embora quando a gente tenta economizar ele com alguma coisa. Sabe? E você tem que falar assim, não, eu tenho que ter vontade de pagar imposto. Eu tenho que ter vontade de pagar um funcionário a mais. Eu lembro que quando eu faço os eventos de vocês, eu falo assim, Senhor, que delícia poder contratar um monte de prestador de serviço. Que delícia. Pode mandar abundância, porque eu gosto de contratar gente. Pode mandar abundância que eu gosto de contratar gente. É por aí, gente. A abundância tá nisso. Lembrem do movimento da Imperatriz. Amanhã eu amplio isso lá dentro da Imperatriz. Esse movimento que eu fiz na semana passada, de dar metade das aulas, é o movimento da Imperatriz. Entendeu? Então, Estela, mas há quantos anos você não investe em você? O dia que você se decidir investir em você, esse dinheiro vem para você. Essa é uma conversa que a gente já teve. Você já é aposentada, você não ganha mal. Mas você também não resolve essa situação. Você também não resolve isso. Gente, isso tudo, vocês não têm como mudar o padrão se vocês não mudarem a postura. Tem que mudar a postura. Então, assim, uma empresa, por exemplo, ela precisa ser retroalimentada. Certo? A gente precisa ser retroalimentado. Então, onde que você põe dinheiro? Você tem que botar dinheiro em você e na sua empresa, nos seus negócios. Se você quer que seu relacionamento cresça, você tem que botar dinheiro no seu relacionamento. Se você quer que a sua empresa cresça, você tem que botar dinheiro na sua empresa. Aonde você quer
que cresça, você tem que botar dinheiro. Mas se a gente tem uma mente que eu não quero investir, não vou investir em cura, não vou investir, não quero mais dinheiro. Onde você põe dinheiro, o dinheiro aumenta. Não, o dinheiro não vai aumentar, Estela, enquanto você não botar dinheiro no dinheiro, para resolver o problema do dinheiro. Ele vai embora. O dinheiro vai embora onde tem desonra a ele. Então você imagina assim, sua mãe faleceu, eu não consigo enxergar minha mãe. Você não consegue nem se ver. Para que o dinheiro vem? Se você não está nem se vendo. Se você não consegue nem olhar a sua vida. É como se você estivesse na vida e não curtisse a sua vida. Para que vai vir dinheiro? Porque o dinheiro, ele é uma forma de garantir a vida. Então, para que vai vir mais dinheiro para minha empresa? Porque eu quero proporcionar mais coisa para os alunos. Aí ele vem. Para que eu tenho que ter mais dinheiro? Porque eu quero honrar mais a vida que eu tenho. Se eu não gosto da minha vida, porque eu não gosto nem da minha mãe, para que ele vai vir? Ele não vem. Então, dinheiro é um negócio mais sensível que existe. E vocês precisam pensar quem está sendo honrado e aonde tem desonra. Teve desonra, o dinheiro vai embora. Aí vai embora mesmo. Teve uma empresa que a gente trabalhou esses tempos atrás. O primeiro lugar que eles desonravam eram os funcionários. A primeira coisa que onde que eles faziam de corte era funcionário. Essa empresa não crescia. Não crescia. Ela ia até um teto, os funcionários iam embora. Ou roubavam, ou dava problema. Por quê? Porque o principal ativo da empresa é o cliente. E o outro, segundo principal ativo da empresa é o funcionário. Então, e você na sua casa, na sua vida? Quem que é o principal ativo da sua vida? É você. Se você não investe na sua vida, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, que é viver bem essa vida, não é tomar cachaça, isso não é viver bem. Não é comer igual um trem, isso não é viver bem. É investir na sua vida, investir na sua conexão com as pessoas, investir na sua espiritualidade. Aí você vive bem. O que uma empresa vende? Vende alegria, vende vida, ela tem que vender mais disso. Então, se a sua mãe deu a vida para você, Estela, e você não está honrando isso, o dinheiro não vai chegar para você. De jeito nenhum. E a gente já se falou sobre isso tem uns 2 anos, e você continua repetindo o padrão. Então, isso já não é padrão, isso já é destino. Seu destino vai continuar sendo assim, enquanto você não parar e não investir. E não adianta reclamar, porque essa é a sua escolha. Essa é a sua escolha. Então, banque a sua escolha. Quando você não tornar isso consciente do que você está fazendo, vai continuar assim. Você está desonrando o berço que você nasceu, o útero que você nasceu. E onde tem desonra, gente? Onde tem desonra, tem mina, não tem mina, como é que fala? Não é mina, tem buraco de escassez. Onde tem honra, tem mina. Honra, minas. Desonra, buracos de escassez. Ui, me deu até dor de cabeça falar isso, mas eu preciso falar, é meu trabalho. Ai, ai, ai. Né? Vamos pedir para o Criador transformar todas essas frases difíceis, pesadas,
em consciência para vocês? Eu falei que ia ser uma live sensacional, né, minhas amadas? Vou deixar essa live salva até amanhã cedo. Para você encaminhar para suas amadas e queridas sagraditas. Ai, respira fundo, gente. A gente não tem outro caminho, gente. O melhor lugar que a gente investe é na gente mesmo. É o principal ativo que a gente investe, tá? É o principal. Nós não aprendemos a ser mães, nós não aprendemos a ser mulher, nós não aprendemos a real conexão com Deus e a gente está em pleno movimento de transição planetária. Então, tem pessoas que estão buscando informação na fonte e a gente traz essas informações para vocês. Mas não adianta você só fazer de conta que você está buscando essa informação. Você tem que viver o processo. Tem que viver o processo, tem que melhorar. Se não melhorar, vai ficar dormindo, né? Então, ó, para quem acordou verdadeiramente, vai ser uma honra fazer uma sessão de diagnóstico com você para você entrar num processo de mentoria. Mas isso custa tempo, custa dinheiro, custa alargar a alma. A gente faz assim, ó. A gente faz assim, porque precisa rasgar por dentro. Mas é bom, né? Vai libertar você, seus filhos, e você vai para um outro patamar de consciência, de prosperidade e de liberdade. Isso que é o principal, né? Então, quero agradecer. Gente, eu tô falando demais. Foi bom? Quanto que foi bom? Dona Vitanilde é o meu exemplo, assim, uma graça, né? Manda amor incondicional para nós, Dona Vitanilde. Eu amo quando a senhora manda amor incondicional para nós. Ai, como eu amo. Ela fala assim, amor incondicional para vocês. Manda amor incondicional para nós, Dona Vitanilde. Ai, que delícia. Ai, Dona Vitanilde é meu xodó, mandando amor incondicional para nós. Olha lá, gente, não tem hora para começar. Viu, Estela? Não desisto de você, minha senhora. Dona Vitanilde, quase 60 e poucos anos, né, Dona Vitanilde? Entrou, minha super sagrada. E tá fazendo tão bem para ela, né? Pro casamento dela, pro querido dela, pros filhos dela. Ai, olha que linda, gente! Ai, como eu adoro receber o amor incondicional da Dona Vitanilde. A Dona Vitanilde é uma delícia, é tão bonitinha. E daí, gente, agora ela vai ser vó, né? Pensa que bênção. Vou encerrar com o exemplo da Dona Vitanilde. Vai ser vovó. E de menina, pensa como que essa criança vai nascer grata com essa avó. Porque a avó já tá fazendo dever de casa. Pensa eu, gente, tive que ir lá falar pra minha avó, chega, vó, chega de padrão, vó. Pede dinheiro pro namorado, Estela, fala pra ele pagar as contas pra você. A avó é um presente, gente, pra neta. A avó tá se trabalhando pra neta. Olha, o tanto que essa neta vai chegar amando essa avó. Já chegando grata, porque tá chegando no planeta e a avó tá liberando todos os padrões para ela de presente. Eu não, tive que ir lá arrancar minha avó do caixão e falar, chega dessa palhaçada que eu não aguento mais sofrer em nome de vocês. Aí que eu rompi o padrão. Depois de fazer muita constelação, já era consteladora, já tinha atendido, já tinha horas de trabalho de terapêutico e ainda tive que ir lá no caixão e falar, chega desse negócio que eu não aguento mais. Tá entendendo, gente? Olha que presente que vocês dão para os filhos de vocês e para as próximas gerações. É sobre isso. Vem, Madalena. A Madalena ficou feliz, já veio aqui me fazer um carinho. É isso, gente. Isso é amor, né? Ter amor para seus descendentes. É isso, né, minha filha, né? Ó, sentiu o campo do amor, tá vendo? Sentiu o amor incondicional da Dona Vitanilde. Ela sente, gente, os cachorros amam amor incondicional, eles vêm na hora. Vem, Tuzão, vem. É isso, gente, vou encerrar essa live enviando amor incondicional para todo mundo, alegria para todo mundo, paz para alegria para todo mundo. Liberem para os filhos de vocês, libera essa carga negativa para os netos de vocês, façam o dever de casa, é o mínimo que vocês têm que fazer para a família de vocês, vocês vão ver o tanto que vocês estão fazendo. Pensa, meus netos, tô curioso para saber, quando chegar essas crianças, né?
pegar e falar assim, ó, a vovó já resolveu tudo, tá tudo resolvido já. A vovó não deixou caca nenhuma, não tem pereba nenhuma mais, tá tudo pronto. É isso, meus amados, minhas amadas. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, viu? A Nancy, que já tem bisneto, vai lá pra Irlanda agora. Nossa, olha o presente. Pensa o presente, gente, é isso. Um beijo pra vocês gostaram, né? Então, ó, manda essa live pra todo mundo, faz esse povo acordar, manda esse povo fazer sessão de diagnóstico, vamos caminhando junto, que só tá começando o ano, porque o ano astrológico começa agora dia 20 de março, só estamos começando. Janeiro, fevereiro foi só ensaio. A gente não tem noção do que vem pela frente. Mas quem é minha mentorada, eu vou atualizar vocês com fontes fidedignas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.